Após se revoltar e eliminar 2 funcionários de um aquário de vida marinha, um polvo zumbi consegue fugir do seu tanque e transforma outros animais que se espalham para atacar os humanos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Aquarium of the Dead de 2021, então preparem-se, é hora do recap. Durante o expediente de trabalho, os funcionários de um aquário na Califórnia percebem que as criaturas marinhas estão agindo de forma estranha e começam a se perguntar se elas foram infectadas por algum micro-organismo que está causando aquela mudança brusca de comportamento. Ao ver o polvo nadando de um lado para o outro em alta velocidade, a doutora Karen começa a se preocupar com a possibilidade dele quebrar os vidros do aquário. Então injeta um tranquilizante no animal na tentativa de sedá-lo. Porém, a substância não é capaz de parar o polvo, que usa os seus tentáculos para golpear a veterinária e em seguida ataca os outros 2 funcionários. O Shining Sea Aquarium é um dos maiores santuários de vida marinha do planeta. Ele foi construído com o objetivo de abrigar o maior número de espécies exóticas possível e educar as pessoas sobre a importância de proteger o meio ambiente. Dentre os pesquisadores que trabalham naquela empresa está Miranda Riley, uma cientista especializada no estudo da vida marinha. Durante suas pesquisas, a mulher relata que encontrou algumas lesões presentes no coração de Hannah, um dos golfinhos que vivem naquele aquário. A mulher suspeita que Hannah tenha morrido graças a uma insuficiência cardíaca, provavelmente causada por uma infecção, já que os tecidos do corpo do animal se deterioraram muito rapidamente. De repente, Joe aparece no laboratório para remover os restos de materiais usados nas pesquisas. E Hannah informa que, em vez de descartar o material orgânico, eles terão que reciclá-los. Apesar de saber que essa não é a opção mais segura, Hannah e Joe precisam seguir as ordens enviadas de superiores. Sendo assim, em vez de descartar as partes do golfinho, Joe terá que usá-los para alimentar outros animais que vivem no aquário. Naquela manhã, Daniel, outro funcionário do aquário, recebe uma ligação de Ellen e a mulher pergunta se ele destruiu todos os medicamentos que recebeu de sua empresa farmacêutica. Então o homem afirma que todos esses medicamentos foram levados pela empresa que cuida da parte logística. Ao ouvir isso, Ellen começa a ficar preocupada, pois aqueles remédios deveriam ser destruídos. Nesse momento, Miranda aparece e afirma que a mulher pode ficar tranquila, pois os membros de sua equipe foram instruídos para executar corretamente um protocolo de descarte daqueles produtos. Quando questionada sobre o motivo de estar tão preocupada, Ellen revela que houve um incidente no zoológico Eden, e um dos animais que foram testados com aquele medicamento teve uma reação adversa grave. Sendo assim, todos os medicamentos daquela remessa precisam ser destruídos para não haver o risco de que mais algum animal seja contaminado. Após confirmar que a empresa de logística realizará o descarte dos produtos, Daniel desliga a chamada e diz que precisa ir alimentar os tubarões. Naquele dia, Skyler vai fazer uma visita ao aquário e ganha alguns brindes, já que está fazendo aniversário. Um de seus grandes sonhos é ver um tubarão de perto, então Daniel decide ajudá-lo a tornar esse sonho realidade. Enquanto joga alguns peixes dentro do tanque, o funcionário revela que aqueles são os macos, uma das espécies de tubarão mais rápidas e mais poderosas do mundo. Segundo ele, aqueles tubarões possuem 12 dentes serrilhados na mandíbula superior e 11 dentes na mandíbula inferior. Portanto, as chances de sobreviver ao ser atacado por um daqueles predadores é quase zero. Enquanto Daniel acompanha Skyler pelos diferentes departamentos do Shining Sea Aquarium, Miranda recebe a visita do senador Blackburn e revela que precisa conversar com ele sobre algumas demandas do aquário que precisam ser atendidas o quanto antes. Após quase ser eliminada pelo polvo gigante, a doutora Karen tenta se comunicar com Chloe para pedir que ela compareça à ala veterinária urgentemente. Durante a conversa com o senador, Miranda afirma que aquela instalação precisa de alguns reparos e atualizações de infraestrutura, pois o lugar não recebe nenhuma tecnologia nova há mais de uma década. Segundo a cientista, o aquário precisa de um novo sistema de aquecimento e resfriamento para todos os gabinetes, além de sensores de toxicidade da água atualizados. Os mecanismos de segurança animal também estão ultrapassados, pois as vendas de tickets de visitação e doações diretas que o aquário recebe servem apenas para manter as despesas básicas da instalação.
instalação. Sendo assim, Miranda pede ajuda de Blackburn para conseguir um financiamento de patrocinadores e parcerias corporativas para melhorar a qualidade de vida dos animais que vivem ali, já que ele é o CEO e presidente daquela instalação. Porém, o senador está muito ocupado com sua candidatura ao segundo mandato e afirma que no momento não pode dar atenção às necessidades daquele prédio. Ao encontrar Karen, Chloe descobre que o polvo gigante atacou e eliminou 2 funcionários, e em seguida fugiu pelos dutos, que precisam ser fechados antes que ele fuja. O problema é que cada ventilação precisa ser desligada manualmente, e isso significa que não é possível fechar todos os dutos de uma vez. Preocupada com a possibilidade de haver um novo ataque, Chloe entra em contato com Christie e pede que a mulher faça uma varredura em todos os cômodos para ver se consegue encontrá-lo. Neste momento, Joe está no laboratório prestes a recolher o corpo de Hannah quando percebe a presença de uma gosma deixada pelo polvo que fugiu. O faxineiro então se abaixa para limpar o resíduo, enquanto percebe que a golfinho acordou e acaba sendo atacado por ela. Enquanto caminha pelo aquário, Karen se depara com Miranda, que ainda está na companhia de Blackburn e sua assistente, e revela que foi atacada pelo polvo. Ela explica que o animal sofreu algumas complicações pós-operatórias e teve uma parada cardíaca. Minutos depois, ele acordou e começou a apresentar um comportamento agressivo. Após eliminar Hyde e Price, o animal se arrastou para os dutos e pode estar em qualquer lugar do prédio. Ao ouvir isso, Miranda afirma que eles precisam fechar todas as saídas para iniciar o protocolo de confinamento. Então, Karen revela que aquele polvo provavelmente está infectado por algum patógeno que o reanimou após a parada cardíaca. Sendo assim, ele é capaz de contaminar outras espécies e eliminar todos os seres vivos presentes naquela instalação. De repente, as criaturas marinhas que estão dentro dos tanques começam a atacar as paredes e conseguem quebrar o vidro. Então, o grupo precisa fugir para não ser atingido pela inundação. Quando percebe que o alarme de segurança disparou e todas as portas estão prestes a se fechar automaticamente, Christie decide correr para fora enquanto há tempo e informa que pedirá ajuda da polícia. Porém, no meio do caminho, ela se depara com um crocodilo zumbi e acaba sendo atacada. Ao ouvir o alarme sendo disparado, Daniel tenta entrar no prédio para descobrir o que está acontecendo e percebe que as portas foram bloqueadas. Nessa hora, Skyler liga para a polícia para pedir ajuda e informa que um possível incêndio está acontecendo no Shining Sea Aquarium. No entanto, Daniel revela que eles estão em confinamento, o que significa que muito provavelmente um dos tanques foi comprometido. O problema é que, como todas as portas estão trancadas, ninguém consegue entrar ou sair do prédio, nem mesmo a polícia. Preocupada com os outros funcionários do aquário, Miranda entra em contato com Chloe e a mulher revela que está a caminho da sala de controle para tentar liberar as portas manualmente. O problema é que toda aquela água causou um curto-circuito nos disjuntores e alguns sistemas não estão mais funcionando. Ao chegar na sala de comando, Chloe se depara com a gosma deixada pelo polvo e percebe que o animal esteve ali recentemente. Enquanto ela tenta fazer os computadores voltarem a funcionar, Miranda verifica se o caminho está livre e guia o seu grupo para a saída mais próxima. Porém, durante o trajeto, eles se deparam com um crocodilo que devorou Christie e precisam se esconder para não se tornarem as próximas presas. Quando o animal vai embora, Miranda e seu grupo se levantam para continuar a sua missão de chegar à saída, mas acabam sendo detectados pelo crocodilo e precisam correr para se esconder. Enquanto isso, 2 bombeiros chegam ao prédio e não veem nenhum sinal de fumaça vindo lá de dentro, então chegam à conclusão de que o aviso de incêndio foi um alarme falso. Mesmo assim, a dupla decide dar uma olhada ao redor da instalação, e enquanto tentam entrar no prédio, Daniel e Skyler se deparam com um siri gigante. O animal pula em cima de Daniel e consegue derrubá-lo, então Skyler rapidamente pega o machado e usa o cabo da ferramenta para arremessar o crustáceo para bem longe. Depois de ajudar o funcionário a se levantar, Skyler acaba sendo atacado por outro siri que pula em seu rosto. Mas esse animal é menor do que o anterior, então o rapaz consegue se livrar dele sozinho. Após quase serem devorados pelo crocodilo, Miranda e o senador decidiram mudar a sua estratégia de fuga e estão a caminho
caminho da sala de controle quando se deparam com inúmeras estrelas do mar caminhando em sua direção. Para evitar o ataque, o grupo começa a esmagá-las, mas Karen acaba sendo derrubada e depois de ajudar a mulher a se levantar, eles decidem fugir. Enquanto se escondem em uma sala, Beth percebe que há 2 estrelas do mar presas na roupa de Karen. Então a mulher imediatamente retira o seu jaleco e esmaga as criaturas. Assim como os polvos, as estrelas do mar podem liberar toxinas que fazem mal aos humanos. Então a veterinária afirma que eles precisam ficar longe delas, pois o patógeno que as infectou está tornando suas toxinas ainda mais potentes. Nesse momento, Blackburn pergunta o que está acontecendo com os animais daquele aquário, e Miranda explica que eles se transformaram em zumbis, pois o polvo que foi infectado fugiu e conseguiu espalhar o patógeno que o contaminou para os outros animais. Sendo assim, a decisão mais sensata é ir para onde não há água, então o senador sugere que o grupo suba ao telhado para pedir ajuda. Mas antes de tentar esse novo plano, Miranda entra em contato com Chloe para perguntar se o caminho até o telhado está liberado e descobre que o acesso até lá também está bloqueado pelo mecanismo de travamento. Quando finalmente conseguem entrar no prédio por meio da sala de máquinas, Daniel e Skyler procuram um banheiro para limpar os seus ferimentos e de repente escutam barulho dos ciris caminhando pela tubulação. Na tentativa de escapar daqueles animais, a dupla decide subir as escadas para chegar ao aquário. Porém, quando finalmente consegue chegar ao andar superior, Daniel revela que não está se sentindo bem e tem a sensação de que vai desmaiar a qualquer momento. Como perdeu muito sangue, o homem está enfraquecido, então Skyler pede que ele descanse um pouco antes de continuar a fuga e entrega uma garrafa de água para que Daniel possa se hidratar. Após ajudar o funcionário a enfaixar os seus ferimentos, Skyler o segue pelas instalações do aquário, à procura do restante da equipe que trabalha ali. Enquanto isso, os bombeiros continuam sua investigação pelos arredores do prédio e, de repente, avistam um crocodilo caminhando livremente pelo local. Imediatamente, Schister entra em contato com a base para pedir ajuda para capturar um animal selvagem que está ameaçando a vida das pessoas. Nesse momento, o homem recebe ordens de esperar a chegada do controle de animais, mas se recusa a ficar parado enquanto as pessoas estão sendo atacadas. Enquanto caminham pelo aquário, Daniel avista um dos tentáculos do polvo saindo pela ventilação e o ataca com seu machado. Após cortar a criatura, os 2 caras tentam correr, mas acabam ficando cercados pelo crocodilo e precisam fugir para o outro lado. Como não sabem onde o polvo está, as veterinárias não conseguem prever os seus próximos passos e estão fazendo uma aposta arriscada. Na tentativa de virar o jogo ao seu favor, o grupo decide voltar para a ala veterinária para pegar o celular de Karen. Dessa forma, eles poderão ligar para a polícia para avisar o que está acontecendo, além de acompanhar a trajetória do polvo através da etiqueta de rastreamento. O problema é que o caminho para chegar até lá está completamente inundado, então Miranda tem a brilhante ideia de abrir uma das portas de ventilação e rastejar pelo teto para chegar à galeria de ciências marinhas. Enquanto engatinha pelo teto, o senador percebe que Karen desapareceu e Miranda revela que ela seguiu um caminho diferente e irá encontrá-los na galeria. Quando o trio finalmente consegue chegar ao seu destino final, eles encontram Karen e logo depois percebem que a sala está repleta de caranguejos bugados. Rapidamente eles fogem e se deparam com Daniel, que destrói aqueles monstros com seu machado. Depois que os predadores são eliminados, Karen informa que a ala veterinária fica bem perto dali e corre até lá para pegar o seu celular. Ao chegar lá, a mulher percebe que o lugar foi invadido e Miranda entra em desespero ao ver o corpo de Joe, que morreu após levar uma enorme mordida no pescoço. Nesse momento, Karen encontra no chão uma seringa idêntica àquela que ela usou no polvo e afirma que aquele medicamento precisa ser estudado em laboratório, pois é ele quem está transformando os animais em zumbis. Ao analisar o rótulo, Miranda descobre que aquele medicamento veio do zoológico Eden, e apesar da ordem de descarte, Daniel não se livrou deles. Furiosa, Miranda decide confrontá-lo, mas o funcionário afirma ser impossível que aquela substância tenha sido responsável por criar um exército de zumbis. Em sua defesa, Daniel afirma que enviou os medicamentos para descarte, assim como a doutora Ellen pediu, mas algumas seringas devem ter sido esquecidas e se misturaram com
os outros remédios que estavam no estoque. Após recuperar o seu celular, Karen tenta entrar no aplicativo para descobrir a localização do polvo, mas não consegue acessar o sinal de internet da instalação. Preocupados com a segurança dos sobreviventes, os bombeiros procuram uma forma de invadir o prédio e Chester consegue fazer o elevador funcionar. Enquanto seu colega pega o elevador, Smith sobe pelas escadas e nem imagina que nesse meio tempo Chester seria atacado pelo polvo gigante que estava escondido no teto. Por pouco, o homem consegue apertar o botão para abrir a porta e sair ileso do elevador. Enquanto Miranda e Karen procuram uma saída, Blackburn conversa com Daniel sobre o plano de sabotagem que ele foi pago para realizar. Sua missão era sabotar a clínica veterinária para que o Shining Sea Aquarium tivesse que fechar as portas. Então, em vez de enviar os medicamentos ruins para descarte, o demente misturou o lote danificado com os medicamentos estáveis. O que ele não imagina é que aquela substância transformaria os animais em zumbis. Durante a busca por uma saída, o grupo se depara com uma morsa caminhando pelos corredores e decide mudar a rota, mas acabam sendo cercados pelo crocodilo. Ao ser encurralado, Skyler entra em pânico e decide atacar a morsa, mas acaba sendo facilmente derrubado pelo animal, que atinge o abdômen do rapaz com suas presas pontiagudas. Enquanto observa aqueles bichos, Karen percebe que eles não conseguem enxergar, e então ordena que todos fiquem quietos e usa o som do seu celular como isca para atrair a atenção dos zumbis. Minutos depois, os sobreviventes finalmente conseguem encontrar a saída, mas a porta está trancada e eles não conseguem atravessar. Nesse instante, Miranda recebe uma ligação de Chloe e a mulher revela que conseguiu consertar as câmeras de segurança e o sistema de controle do aquário. Porém, a má notícia é que o prédio inteiro está sem luz, portanto não há energia necessária para destravar os portões eletrônicos. Portanto, a próxima parada de Miranda e sua equipe é o tanque dos tubarões, pois a casa de máquinas fica perto de lá. Ao chegar nos corredores, a equipe encontra 2 tubarões bloqueando a passagem. Apesar daqueles animais não se mexerem, Karen afirma que eles estão vivos. Então Miranda toma muito cuidado ao passar por eles, para não chamar a sua atenção. Em seguida, o senador acompanha os seus passos e também consegue atravessar. Porém, quando chega a vez de Beth, a mulher fica paralisada de medo, então Daniel precisa ajudá-la. Por fim, Karen vai ao encontro de sua equipe, mas quando está passando pelo segundo tubarão, ela leva uma mordida na perna e todos se reúnem para ajudá-la a se libertar. Após golpear o animal com seu machado, Daniel ordena que o grupo fuja e dá suporte para Beth, pois a mulher está com dificuldade para caminhar. Enquanto observa seus amigos pelas câmeras de segurança, Chloe é pega de surpresa pelo polvo, que se aproxima de fininho pelo teto e a ataca. Após estancar o ferimento na perna de Karen, Miranda percebe que Beth não está bem e descobre que ela está ardendo em febre. Ao levantar a sua blusa, a mulher revela que está com uma estrela do mar zumbi grudada em seu abdômen e Karen se apressa para remover a criatura. No entanto, durante o processo, Beth acaba morrendo e minutos depois, Blackburn tem o mesmo destino de sua secretária, pois é atacado pelo polvo. Quando chega na casa de máquinas, o trio descobre que o lugar está completamente inundado e Miranda precisa se pendurar nos canos para chegar ao gerador. De repente, o polvo sai de dentro d'água e tenta alcançar a cientista, mas Chloe aparece para defendê-la e ao tentar golpear o animal com o machado, ela acaba caindo no tanque. Nesse momento, Miranda percebe que não tem outra alternativa senão continuar a sua missão e ao chegar ao outro lado, ela caminha com cautela para não ser atacada por algum monstro que esteja escondido entre as máquinas. Quando se aproxima do gerador, a mulher aperta o botão e consegue reenergizar a instalação, fazendo com que todas as portas sejam desbloqueadas. Ao ver o polvo deslizando em sua direção, Miranda começa a pensar em um plano para se livrar dele e avista um cabo de energia solto bem na sua frente. Nesse instante, ela consegue puxá-lo para baixo e atinge o molusco, fazendo com que ele seja eliminado pela eletricidade. Após vencer aquela batalha, o trio consegue chegar à saída e encontra os bombeiros que ajudam Karen a chegar na ambulância. Enquanto está a sós com Daniel, Miranda o confronta e ordena que ele diga a verdade sobre o que aconteceu. Depois de tudo o que passou, o
homem decide ser honesto e revela que Blackburn o contratou para sabotar o aquário, pois planejava vender aquela instalação. Ao ouvir isso, a cientista fica furiosa, pois perdeu inúmeros colegas de trabalho e animais naquele dia. Antes de ir à delegacia para prestar queixa contra Daniel, Miranda o ataca com um soco e lamenta o fato do trabalho ao qual ela dedicou grande parte de sua vida ter sido destruído do dia pra noite. E galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Acham que conseguiriam fugir de um aquário repleto de animais zumbis? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!